Vamos começar falando da questão dos chakras e dos pensamentos e da mente. O que acontece? Os chakras são centros de energia, pontos de energia do nosso corpo que estão conectados com tecidos, com órgãos, com glândulas do nosso organismo. Quando um desses chakras entra em desequilíbrio, nós podemos facilmente adoecer, ter algum problema de saúde física, mental, emocional, um desequilíbrio endócrino. Várias coisas podem acabar acontecendo por conta desse desalinhamento energético. Então, para vocês entenderem basicamente, os chakras, os centros de energia, eles possuem movimento. Quando você tem excesso de pensamentos acelerados, pensamentos negativos, crenças de prosperidade, quando você tem uma depressão, raiva, ódio, angústia, tristeza, mágoa, ressentimento, inveja, todos esses sentimentos, emoções e pensamentos diferentes negativos, os teus chakras, eles podem entrar em desequilíbrio. E o que seriam os desequilíbrios? Eu sempre dou como exemplo o ralo da pia. Para quem já viu lives minhas, treinamentos meus, sabe o que significa isso. Se o ralo da pia ele estiver cheio de lixo, de casca, de cebola, de alho, restos de comida que você foi colocando ali dentro, e a torneira estiver ligada, essa água ela não vai conseguir fluir de forma natural. Por quê? Tem impedimentos no meio do caminho. Então, os chakras, basicamente, eles fazem a seguinte função. Os chakras, eles captam a energia, eles são captadores e transformadores de energia. Ou seja, a energia que foi captada, ela precisa ser distribuída para o seu corpo. Isso acontece através dos 7 chakras principais, que são os chakras primários. Ele distribui essa energia vital para os chakras secundários, que são os pontos menores do seu corpo. E essa energia vai para dentro dos seus órgãos, das glândulas, dos tecidos e tudo mais. Então, o que acontece? No momento que você tem um desequilíbrio num determinado chakra, acontece um bloqueio e essa energia ela não consegue fluir de uma forma harmônica. Vai passar a energia, mas ela vai ser interrompida. E os chakras, eles têm um movimento. Ou eles vão girar o seu funcionamento em sentido horário ou anti-horário. E aí existe um problema muito grande que algumas pessoas dizem o seguinte: os chakras podem funcionar das duas formas, ou anti-horário ou horário, isso não vai mudar muita coisa, ou não tem problema se tiver um funcionando de um jeito, o outro do outro. Pensa num carro, fecha os olhos e imagina um carro. Um carro tem 4 rodas. Imagina se a roda da frente, a roda direita, está girando para frente e a de trás está girando para trás. O que vai acontecer? O carro não vai sair do lugar, ele vai ficar patinando, não vai dar certo. Imagina uma moto também. Se uma roda fosse para frente e a outra para trás, o que acontece? Não ia dar. O nosso corpo é a mesma coisa. Os chakras eles têm que estar funcionando em sincronicidade. Não existe uma forma melhor ou pior do movimento dos chakras estar acontecendo. Existe aquela para determinadas situações. Para pessoas que trabalham dentro de um desenvolvimento mediúnico espiritual, os chakras trabalham de uma intensidade maior em sentido anti-horário. Por conta que no sentido anti-horário, ele vai estar passando por um processo de captação muito maior de energias. Quando o chakra está trabalhando no sentido horário, ele vai estar distribuindo a energia vital de uma forma mais equilibrada. Então quer dizer, Matheus, que o melhor é ele estar no sentido anti-horário? Nem sempre, nem para todo mundo e muitas vezes não. Se eu fosse pensar, na melhor forma seria no sentido horário. Porque o que acontece? Dentro do movimento espiritual, do meio espiritualista, acontece alguns probleminhas. Então, imaginem uma situação
aonde você tem uma pessoa que ela está doente, um conhecido seu, um amigo seu que está doente em casa, enfermo, e você vai até lá com um conhecido, né, visitar essa pessoa. Esse conhecido seu, ele é espírita. E aí ele fala assim, nossa, mas eu saí daquele lugar, aquela casa dele estava carregada, estava cheio de energia negativa, eu não consegui ficar lá dentro porque eu fiquei muito mal, bababá, você não sentiu nada? E a outra pessoa que pratica meditações, por exemplo, quem é aluno do alinhamento com ervas, né, diz assim, não, eu fiquei tudo certo, não senti nada. E muitas pessoas que dizem que não sentem nada se sentem inferiores àquelas que dizem que captam tudo do ambiente. Mas o que ocorre? Essa pessoa que disse que sentiu muitas coisas ruins, ela ficou mal, ela ficou no negativo, ela ficou, não ficou legal, saiu pra rua porque não queria ficar ali. A pessoa que estava tranquila, ela foi lá, deu atenção, deu carinho, conversou com o seu amigo, né? Riram, compartilharam coisas boas. Aquela pessoa que estava enferma, doente, se sentiu até melhor de receber aquela visita. E depois ficou melhor naquele dia ainda, manteve, saiu daquele estado negativo que ela se encontrava. E o outro saiu reclamando que a energia estava ruim, que estava tudo negativo, bababá. O que acontece? Essa pessoa que captou tudo isso, ela estava com os chakras dela trabalhando num sentido anti-horário. Porque ela captou toda aquela frequência, aquela vibração. Tudo ela captou. Só que a grande pergunta é, o que ela fez com isso? De que forma que ela conseguiu ajudar a outra pessoa com isso? Ajudou de alguma forma? Fez algo para contribuir? Foi lá, fez uma limpeza na casa, defumou a casa da pessoa, trabalhou com um plano espiritual para ajudar aquela pessoa, aquele indivíduo? Ou saiu reclamando, dizendo que é negativo, que é ruim, que não presta, que a energia estava desarmônica e não fez nada com isso? A outra pessoa, que estava com os chakras funcionando no sentido horário, ela foi lá, deu atenção, ficou com a pessoa, fez uma pessoa se sentir bem, nem que fosse por algumas horas. Isso é espiritualidade. É a forma como você lida com o próximo, com o outro. Então, na realidade, essa outra pessoa, ela precisa aprender a equilibrar mais os chakras dela, para não deixar tão aberto. Por isso que tem as pessoas que são as esponjas, que elas absorvem toda a energia. Só que isso não é legal. Ela capta muita energia, só que ela não distribui a energia vital de uma forma adequada no corpo dela. Ela pode ter carências, deficiências e desequilíbrios energéticos por conta disso, porque não há um suprimento necessário de energia vital no corpo dela. Lembra que eu disse que os chakras eles captam a energia e distribuem para o corpo? Então, nesse momento, uma pessoa, por exemplo, começa a sofrer com um desequilíbrio cardíaco, um problema respiratório. Por quê? Porque ela não está conseguindo fazer uma distribuição adequada da energia vital para o corpo dela, certo? Então, isso é o processo de alinhamento dos chakras. Como que você faz esse alinhamento? Existem muitas formas, muitas. E eu não vou falar aqui qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que é a ou não. Mas, existe, por exemplo, técnicas incríveis, que é o Reiki, técnicas com cristais, a yoga vai auxiliar no alinhamento dos chakras, massagens específicas, e muitas outras. Eu, Matheus, trabalho com a energia das plantas, a energia das ervas, através de banhos, patuás, mandalas, camas de cura, sprays, etc. Os próprios chás ativados vão contribuir nesse processo. Essa é a forma como eu trabalho. As meditações vão ajudar você também a se conectar com a tua essência e equilibrar o teu ser, todo o teu campo de energia, através de práticas meditativas diariamente.